Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal e falaremos da questão do príncipe de Nicolau Maquiavel, que foi escrito antes das efervescências políticas da sua época, e o livro foi lançado somente após a sua morte. O capítulo que nós comentaremos hoje é o capítulo 15. Tá? É um capítulo que segue diferente da maioria dos episódios que nós já apresentamos. O tema, a abordagem é a seguinte: das razões pelas quais os homens, então ele colocou qualquer homem, tá? E, sobretudo, os príncipes são louvados ou vituperados. Tá? Então, ele não vai falar nesse momento, nesse capítulo, da questão do conflito, da questão militar. Ele vai pontuar principalmente uma questão comportamental, de atitude, de motivacional. Como se aqui fosse um discurso de um coach, de uma pessoa que tem uma liderança diferente, mas é no sentido de comportamento, de atitudes. Claro que os nossos avanços chegaram a ter leitura do QI, do QE, uma leitura de gestos. Na época de Maquiavel, isso era uma coisa, vamos dizer, quase inexistente. Assim, ele vai colocar uma palavra-chave aqui, que é a questão do vício. Tá? O vício aqui é levado como defeito, como uma atitude que não se deve tomar. Não está ligado ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, tá? Mas ações e atitudes comportamentais de uma pessoa que é líder, de uma pessoa que é um príncipe, ou de uma pessoa que deve agir com determinada etiqueta. E aqui não é no sentido ético, não, da palavra. É no sentido de etiqueta mesmo. Tudo bem? Então, a primeira coisa que ele diz aqui é que o príncipe deve ter preocupação de como as pessoas vivem. Não é para ele se preocupar como as pessoas deveriam viver. Tá? Então, isso é importante para a compreensão das suas escritas. Então, o fundamental não é como eles vivem. Tá? Desculpa, o fundamental é como eles vivem e não como deveriam viver no mundo dos sonhos, no mundo do delírio, no mundo do querer, olhar para uma coisa real e vê-la como diferente. Não, vamos se preocupar como vocês vivem. Esse é o ponto básico e o ponto real. Tá? Então, ele diz como patamar único aqui com relação à bondade. Quer dizer, ser elogiado, ser vituperado, isso tem que saber basicamente o equilíbrio do usar. Tá? Você tem que usar o benefício da bondade. Tá? Por que ele colocou usar o benefício da bondade? O benefício da bondade aqui é porque em grande parte nós somos julgados pelas nossas atitudes, se elas são boas ou ruins, e onde está a nossa bondade, a nossa caridade, a nossa afetividade. Então, ele diz, eu posso ser bom, aquele é ruim por natureza, mas qual é o ponto importante? Ser bom por natureza, ser bom instintivamente, ser mal fingidamente. Então, ponto principal, a questão da bondade. Então, ele diz o seguinte, eu vou repetir os dois slides aqui. Tá? O primeiro, que ele aprenda a ser mal. Tá? Como que ele pode aprender a ser mal? Fingindo que ele não deseja causar o pavor, senão pela maldade.
Como ele mesmo já disse, quando for fazer o bem, faça conta gota, porque o povo esquece. Quando for fazer o mal, faça com vontade, faça com afinco, faça com dedicação, porque o povo vai se assustar. O povo vai estranhar qualquer atitude que você não faça desse modo. É o povo que chama para si esse aspecto da bondade ou da maldade, da liberdade e democracia ou da ditadura. Então, que você aprenda a usar a maldade. Ou que você faça o contrário. Que você possa aprender a ser bom. Eu sou mal por natureza, eu sou carrancudo, eu sou rancoroso, eu sou raivoso, eu sou vingativo, mas que nesse momento da vida eu releve pela minha tolerância quando eu for avaliar, quando eu for julgar um caso, uma coisa, uma pessoa, uma opinião. Então, que você aprenda a ser bom. Mas aprender a bondade, a ser ruim, é algo que nós podemos ter esse tipo de aquisição? Certamente. As nossas atitudes, as nossas aquisições interferem no micro e no macrocosmo, mas ela também vai interferir em grande ponto do nosso comportamento querer. As influências com os familiares, com as sociedades, no micro e no macrocosmo, influenciam. Mas existe também um contexto da autonomia. Autonomia de pensar, autonomia de vida e autonomia das suas escolhas. Aí você tem um valor a ser pontuado divinamente bem. Então, é nesse aspecto que ele diz, por isso que eu volto a dizer, eu repeti esse contexto aqui. Aprender a ser mal, pessoal, é a construção de um fingimento. De um fingimento, porque no momento possa ser que eu não pense aquilo, que eu não sinta, mas que eu finja, que eu imagine que isso vai ser bom. Mas eu vou fingir por quê? Porque o Maquiavel diz claramente, é competência do príncipe, é uma habilidade que ele tem que ter. Para quê? Para fingir que ele é bom ou que ele é mau. Vamos imaginar que ele não tenha uma qualidade ou a outra. Então, por quê? É bom você fingir que você tem, que você carrega os dois. O bem e o mal. Então, pessoal, não se esqueçam. Neste episódio, para ser elogiado, para ser vituperado, o príncipe tem como competência a busca do fingir que tem os dois, o bem e o mal, como ponto principal da sua atitude. Isso vai fazer um bem para o seu principado, isso vai fazer um bem para o seu reino e não vai deixar que você corra risco de perder o principado por algum motivo que você desviou, por algum motivo que você deixou de lado. Por quê? Porque a bondade e a maldade devem ser usadas conforme a necessidade. Você tem que usar o conceito da bondade e da maldade conforme a sua necessidade. É por aí que você vai fazer o seu principado encontrar o equilíbrio. É por aí que você vai fazer o seu caminho de conduta para administrar, organizar e fazer todo o seu principado. Não esqueçam desse patamar. É melhor ter os dois, ok? E claro, ele diz aqui que um príncipe, mas ele está dando um adjetivo aqui. Ele está dizendo que é um príncipe prudente. É um príncipe que tem prudência, ele age com equilíbrio, ele age com disposição, ele não deixa as fragilidades visíveis. Olha o que ele diz aqui, para que não caia nos vícios. Como vícios. Aqui é como defeito.
Não está ligado à droga, não está ligado a coisas lícitas ou ilícitas. Está ligado exatamente à ação dos seus vícios. Fulano, quando ganha a batalha, se enclausura uma semana. Como prazer, como satisfação, como isolamento, não importa. Mas isso é importante entender que é um vício. Só que esse vício, ele é flutuante. Um vício, no momento, pode ser visto como defeitos. Nossa, a pessoa ficou isolada depois da vitória e aí perdeu a guarda, baixou a guarda e veio o adversário e venceu ou reagiu e sobrepôs os seus soldados, os seus exércitos, as suas milícias, as suas tropas. Então, tem momento que os nossos vícios são revelados como defeitos. E claro, tem momentos que é importante, que é ao contrário, é importante, mas pela contrariedade, tá? Porque é no momento de paz. Você está no momento de paz, então se você se isolar, se você desaparecer, se você fumar mais, se você beber mais, que mais está em tempo de paz? Então aquilo é um vício tolerado. Ali é um vício fácil de ser superado. Portanto, o vício, uma hora, é algo que pode ser negligenciado, e em outro momento ele é castigado, crucificado, coloca-se como culpado, distribui e terceiriza a culpa em todos os sentidos. E claro, em tempos de guerra, qualquer defeito, qualquer vício, ele é um absurdo, ele é inaceitável. Então, em tempos de guerra, ele é um absurdo esse defeito, esse vício seu. Não poderia existir, jamais poderia ter chance de ter uma conduta distorcida da necessidade, do elementar, do trivial. Então, assim, ele diz aqui, olha, se tiver algum caminho, você ensine para os seus súditos, ensine-os. Ensine para os seus súditos a relevar, a tolerar, a deixar de lado, a não dar importância a isso. Mas vamos ser francos, vamos ser sinceros. Ensinar alguém a ter tolerância pelas minhas fragilidades, pelos meus defeitos, pelas coisas que eu não consigo ter como competência, como habilidade. Assim, é melhor, o Maquiavel diz, assim é melhor que você não tenha nenhum, nem do minúsculo defeito que você possa vir a ter, do mínimo vício que você poderia ter, ao mais absurdo, ao mais infinito, ao mais amplo de um defeito que você poderia colocar em risco o seu principado. Assim, ele vai dizer que não é um povo, que não é o súdito, com diferença, com tolerância, que vai dar sustentação ao seu principado. Olha o que ele diz aqui, isso não vai salvar o seu principado. Porque o ser humano tem na sua natureza, na sua conduta, perceber a guarda baixa, avaliar a fragilidade de determinada situação e fazer o quê? Atacar principalmente nesse ponto. Ou seja, se eu perceber que o defeito é do lado esquerdo, eu vou bater muito mais do lado esquerdo do que no direito. Porque a fragilidade, o modo de sustentar esse processo é o que vai me levar à vitória. Porque então eu vou perceber algo mais fácil e vou procurar o mais difícil. Tudo bem? Então, pessoal, ele diz aqui um alerta outra vez. Atenção! Atenção aos vícios, que podem parecer virtudes. Então ele diz que
engana-se. As pessoas se enganam com relação a esses costumes, com relação a essa postura, com relação a essa ação. Então, tem vícios que podem ser virtudes. Engana-se. Está em paz, então ele ter determinados vícios não tem problema. Mas Maquiavel alerta. Tá? Olha aqui, ó. Alerta. Não tem vícios para Maquiavel. Não tem vícios que parecem virtudes. Vícios são vícios em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento. Então não existe subjetividade do vício, maior ou menor. Evite-os. Não os tenha. Deixa isso para uma pessoa de uma importância menor. Deixe isso para uma concepção diferente. Assim, não tenha esses vícios. Ok? E claro, para fechar, o Maquiavel diz que você, não tendo nenhum tipo de vício, nem para a esquerda, nem para a direita, o que? Você poderá dar segurança. Pessoal, um príncipe tem que procurar realmente dar confiança a quem? Aos seus súditos. Tem que buscar dar confiança aos seus povos, vizinhos, circundantes. Tem que dar segurança para suas milícias, para suas tropas. Então, um príncipe não pode trazer vícios que fragilizem o seu poder. Mas, não tendo nenhum vício, você traz segurança. Você não tendo nenhum vício, você traz o quê? Um bem-estar. É esse bem-estar de que Maquiavel está falando. Porque o povo te admira, o povo acha que você é virtuoso, você vai ser admirado, vai ser contemplado, vai ser vitupirado por todas as condições que você tem e que você traz consigo. Ok? Então, para fechar o nosso tema, tenham sempre bons objetivos. Tragam sempre boas ações e atitudes. Portanto, sejam competentes. Tá bom? Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal, dê o like e bye, bye, bye.